Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesse capítulo nós vamos estudar produtos notáveis. Nós vamos ver o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos, vamos ver o cubo da soma de dois termos, o cubo da diferença de dois termos e o produto do binômio x mais a pelo binômio x mais b. Nós sabemos que tanto fazer produto entre números como fazer quadrado de número ou cubo de número é fácil, né? Fazer algum número ao quadrado, fazer algum número ao cubo ou multiplicar números é fácil. Agora nós vamos ver como fazer isso de forma algébrica, ou seja, envolvendo binômios, envolvendo polinômios, né? Envolvendo também números e valores desconhecidos e variáveis, certo? O cubo mágico é um quebra-cabeça tridimensional inventado por Erno Rubik e por isso também é conhecido como cubo de Rubik. Ele tem várias versões, algumas muito complexas, sendo a 3x3x3 a mais comum, né? Todo mundo já teve um cubo mágico. Hoje em dia existem até campeonatos nos quais os participantes devem montar o cubo de Rubik no menor tempo possível. Imagine que o cubo de Rubik mais comum tem lado igual a 6 centímetros. Se o mais comum é o de 3, é o 3x3x3 e o lado tem 6 centímetros, quer dizer então que cada cubinho vai ter 2 centímetros. É só dividir 6 por 3. Para obtermos uma de suas versões, devemos aumentar x centímetros para obter o cubo de Rubik maior ou diminuir y centímetros da medida do lado para obter uma versão menor. Como podemos calcular a área de uma das faces dessa versão do cubo de Rubik? Então, por exemplo, vamos supor, no caso que a medida do cubo de Rubik que tem 3 cubinhos é 6 centímetros. Então, cada cubinho vai ter 2 centímetros de lado. Então, a área total nós sabemos da área desse cubo, nós fazemos base vezes altura, ou então a área do quadrado é o lado ao quadrado, então é 6 ao quadrado, vai ficar 6 vezes 6 igual a 36 centímetros quadrados. Vamos calcular agora a área do cubo com 4 cubinhos, que é esse aqui. No caso, é 4 cubinhos, aumentou mais um cubinho. Então, eu vou ter que aumentar mais 2 centímetros no cálculo dessa área aqui, ó. Então, veja que onde tem 6, eu vou aumentar agora mais 2. Então, 6 mais 2. Aqui também vai ficar 6 mais 2 vezes 6 mais 2. Numericamente, é simples de calcular isso. A gente soma 6 mais 2, que dá 8, 6 mais 2, que dá 8. Simplesmente fazemos 8 vezes 8, ou 8 ao quadrado, que dá 64. No mesmo caso, se fosse um cubo, no caso de um menor, com 2 cubinhos de lado. Então, perceba que foi diminuído um cubinho. Então, vai ser diminuído dos 6, 2 centímetros. Então, diminuído 2 aqui, vai ficar, aqui também vai ficar 6 menos 2 e aqui 6 menos 2. Numericamente, é simples também de calcular, é só nós fazermos 6 menos 2, que dá 4, aqui dá 4, ou fazemos 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado, que dá 16 centímetros quadrados. Agora, como é que seria feito esse cálculo se as medidas fossem desconhecidas, né? Se aqui, ao invés de sabermos, por exemplo, que é 6 e 2, nós não conhecêssemos essas medidas. Aí nós poderíamos nomear, por exemplo, de x e y. Então, algebricamente, né, alguns produtos similares a esses aqui que nós realizamos agora aparecem com muita frequência e podem ajudar a responder certas perguntas. São eles, ó. Então, aqui nós temos o quadrado de uma soma. Vamos representar esses dois números por medidas desconhecidas, com x e y, ficaríamos com o quadrado de x mais y, está aqui. E o quadrado de x mais y é calculado fazendo o quê? X mais y vezes x mais y, semelhante ao que fizemos com o número. Aqui, da mesma forma, o quadrado da diferença. Também vamos representar essas duas medidas com valores desconhecidos, no caso x e y, poderia ser outra letrinha, outras letrinhas. E como é que vamos calcular isso aqui? Fazendo x menos y, como está aqui, vezes x menos y.
Além desses dois produtos, ainda existem outras expressões que nós vamos ver que também são produtos notáveis muito importantes. Então, outra expressão muito comum é essa, que nós fazemos x mais y vezes x menos y. Vamos estudar uma por uma, né? Começando com essa, depois essa daqui. Como não sabemos os valores assumidos por x e por y, utilizamos o cálculo algébrico para desenvolver esses produtos. Pela importância que eles representam no cálculo algébrico, esses produtos são denominados produtos notáveis. E a partir de agora vamos estudar alguns deles e as regras práticas para a obtenção de cada um. Então vamos começar com o quadrado da soma de dois termos. Nós considerando a expressão que foi dada lá no início, x mais y ao quadrado. Vamos calcular de forma algébrica. Ó. Vai ficar x mais y vezes x mais y. Distribuímos o x primeiro, ó. X vezes x e x vezes y. Depois distribuímos o y vezes x e y vezes y. Simplificando, né, dá para somar apenas esses dois termos aqui, que são iguais. Ficamos com x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y, mais y ao quadrado. Obtemos essa igualdade aqui, né? Que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y, mais y ao quadrado. Pronto, nós calculamos isso algebricamente. Vamos ver como seria encontrada essa expressão de forma geométrica. Como assim? Através de um desenho. Imagine então que nós tínhamos um quadrado. Um quadrado que a medida do lado desse quadrado seja x mais y. Então, nós imaginamos o seguinte, que já que é x mais y a medida do lado do quadrado, nós imaginamos que uma parte da medida do lado mede x e a outra partezinha mede y. Da mesma forma aqui, uma parte mede x e a outra parte mede y, né? Assim, o total da medida do lado desse quadrado é x mais y. Nós podemos fracionar a área total em algumas partes, ó, considerando x mais y. Se eu separar em dois retângulos, esse retângulo vai ter que área? X mais y vezes y. Dá para facilitar mais ainda. Se eu separar aqui agora, ó, perceba, vamos lá. Se aqui mede y, aqui também mede y. Se aqui mede x, aqui também mede x. Se aqui mede x, esse trechinho aqui também mede x. Se aqui mede y, esse trechinho também mede y. Então, perceba aqui a área total, que é dada por x mais y ao quadrado, que é x mais y vezes x mais y, pode ser encontrada somando-se os valores dessas quatro áreas aqui, dessas quatro partes que a gente separou. Então, perceba, essa primeira área, qual é a medida dela? X vezes x, x ao quadrado. Esse outro setor aqui, qual é a área dele? Faça sempre comprimento vezes largura, vai ficar x vezes y, x, y. Essa outra aqui, perceba, é y vezes y, vai ficar y ao quadrado. E essa daqui também, x, comprimento vezes largura, x vezes y, x, y. Somando as quatro áreas, nós vamos ter x ao quadrado. Essa área é igual a essa, então essa mais essa vai ficar 2x, y. E por último, essa outra área aqui, y ao quadrado. Então, dessa forma, nós conseguimos obter essa relação de forma geométrica. Aqui está, ó. O total é x mais y, então tem uma parte do lado que mede x e o outro trechinho que mede y, totalizando x mais y. Aqui também, aqui também, aqui também. Separando em quatro áreas, ó, ficamos com essa área, essa e essa.
Qual é a área dessa aqui? Comprimento vezes largura, x vezes x, x ao quadrado. Aqui, comprimento vezes largura, x vezes y, xy. Aqui, comprimento vezes largura, x vezes y. E aqui também, comprimento vezes largura, ficamos com y vezes y, y ao quadrado. Então, a área total vai ser dada pela soma dessas quatro áreas. Tem um aqui, ó, x quadrado, xy, e y ao quadrado. Somando, ficamos com essa expressão aqui. Então, ó, podemos ler essa expressão da seguinte forma, que o quadrado da soma de dois termos é igual a quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Ou podemos ler o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Eu vou mostrar uma aplicação para esse produto notável que ajuda muito em certas ocasiões. Por exemplo, vamos dizer que eu peço para você me calcular quanto é que dá a raiz de 18, exatamente quanto é que dá a raiz de 18 mais a raiz de 2 ao quadrado. Segundo o nosso produto notável, nós temos que fazer o quadrado do primeiro, pegar o primeiro termo e colocar ao quadrado. Temos que fazer 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, eu escrevi aqui o que o produto notável diz para fazer. Ó, o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, e o segundo termo ao quadrado. Então, veja, o primeiro termo é a raiz de 18. Coloco aqui. E o segundo termo é raiz de 2. Coloco aqui e coloco aqui. Agora, calculando, vamos lá. Raiz de 18 ao quadrado, a raiz vai embora com ao quadrado, fica 18. Mais 2 vezes. Raiz de 18 e raiz de 2 dá para juntar dentro de uma raiz só. 18 vezes 2 dá 36. E aqui também, a raiz vai embora com ao quadrado, fica só 2. 18 mais esse 2 aqui já dá 20. Aqui, a raiz de 36 é 6. Aí, 2 vezes 6 dá 12. E 20 mais 12 dá 32. Então, perceba que o quadrado da raiz de 18 mais a raiz de 2 dá igual a 32. Como esse produto notável resulta em 3 monômios que se originam do quadrado de um binômio, dizemos que ele é um trinômio quadrado perfeito, certo? Porque temos um quadrado, né, uma potência ao quadrado, resultando em um trinômio. Então, trinômio quadrado perfeito. Determine geometricamente x mais 3 ao quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte. Eu vou separar 3 quadradinhos, já que tem um 3 aqui. Então, temos 1, 2, 3. Então, daqui para cá é 3. Então, todo o restante que sobrou é x. Daqui para cá, se eu separar novamente 1, 2, 3, aí todo o restante é x. Então, se eu separei 3 aqui, aqui fica 3 também. Aqui fica x também. Aí, vamos ficar assim. Aqui, separa aqui. Separando aqui. Aí, se daqui para cá mede x, daqui para cá também mede x. Se daqui para cá mede 3, daqui para cá também mede 3. Pronto, separamos os segmentos para representar o total, que é x mais 3, e aqui também o total é x mais 3. E calcular essa área total equivale a calcular x mais 3 vezes x mais 3, que é o comprimento total vezes a largura total, ou simplesmente x mais 3 ao quadrado. Então, ó, que área é essa? O comprimento dela é x, a largura é x. X vezes x, x ao quadrado.
Aqui, x e 3, x vezes 3, 3x. Aqui também, x vezes 3, 3x. E aqui, 3 vezes 3, 9. Somando agora as 4 áreas para ter o total, nós vamos ter x ao quadrado aqui, mais 3x mais 3x, 6x, e 3 vezes 3 aqui, que é o 9, mais 9. De maneira semelhante, fazemos x mais 4 x mais 4 ao quadrado. Então, vamos separar 4 quadradinhos aqui. Primeiro, 1, 2, 3, 4. Então, daqui para cá é 4. Então, daqui para cá também vai ser 4. E o restante é quem? X. Então, daqui para cá é x, daqui para cá é x. Fiz isso na horizontal, faço na vertical também. Se daqui para cá é 4, 4, daqui para cá o restante é x. Então, aqui também é x. Então, eu percebo aqui dessa forma. Ó, o total, perceba novamente, é x mais 4, que está sendo multiplicado então por x mais 4. Ou seja, x mais 4 ao quadrado. Calculando aí a área uma por uma, vamos ter aqui dentro, ó, 4 vezes 4, para calcular essa área, vai dar 16. X vezes 4 aqui vai dar 4x. Essa área, x vezes x, dá x ao quadrado. E aqui, novamente, 4 vezes x, 4x. Calculei as 4 áreas. Somando as 4, vamos ficar com x ao quadrado mais, aqui, ó, 4x mais 4x, 8x, e aqui o 16, mais 16. A 2 diz o seguinte: desenvolva algebricamente os produtos notáveis da atividade anterior. Ou seja, resolver algebricamente é resolver calculando. Então, por exemplo, se nós temos aqui x mais 3 ao quadrado, quer dizer que nós vamos fazer x mais 3 vezes x mais 3. Distributiva, x vezes x, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Aqui novamente, 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 3, 9. Aí, 3x mais 3x, 6x mais 9. Pronto, calculei algebricamente. Calculando algebricamente a B, x mais 4 ao quadrado, quer dizer que vamos fazer x mais 4 vezes x mais 4. Fazendo distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x, 4 vezes x, 4x, e 4 vezes 4, 16. 4x mais 4x, 8x, por último aqui, mais 16. Então, determinamos a letra A e a B da 1, mas de forma algébrica. E em seu caderno, calcule. Temos 4 termos aí. Eu vou calcular agora de forma direta, aplicando o produto notável. E nós vimos que fazemos o quê? Nós fazemos o quê? Fazemos o quadrado do primeiro, o quadrado da soma de dois termos. Nós fazemos o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, vamos fazer isso, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Ajeitando, vamos ficar com x ao quadrado mais, aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4x,
mais 2 ao quadrado, 4. Terminei a A. A B, ó. Vamos fazer, ó, o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Quem são os termos aqui? Os termos são 5x, primeiro termo, segundo termo, segundo termo. Ajeitando, ó, 5x ao quadrado, veja, 5 ao quadrado é 25, x ao quadrado é x ao quadrado. Mais aqui, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30, e temos um x aqui, então fica 30x. Mais, aqui, 3 ao quadrado, 9. Aqui, mesmo esquema, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Quem são os termos? Os termos são 2x sobre 3, primeiro termo, e o segundo termo é 5. Boto 5 aqui, 5 aqui. Realizando as operações, ó, o quadrado do primeiro termo, ó, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x ao quadrado, mais, aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, aí temos um 3 aqui embaixo, e temos ainda um x aqui, mais 5 ao quadrado, que dá 25. Aqui, novamente, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Ficamos com x ao quadrado, mais, aqui, ó, 2 vezes 3, 6, vai ficar 6 sobre 5, que multiplica x, mais 3 sobre 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. O quadrilátero ABCD é um quadrado. A área do quadrado menor equivale a 36 unidades de medida. Se é um quadrado, no quadrado as medidas dos lados são iguais. Se o total é 36, então você pensa, a área de 36 não é 6, então esse pedacinho aqui tem que medir 6, e esse pedacinho também tem que medir 6. Se esse pedacinho mede 6, daqui para cá também mede 6. E daqui para cá também mede 6. Se essa área aqui é 6x, então é porque se essa largura é 6, então quer dizer que o comprimento aqui é x, né? Para que a área seja 6 vezes x, 6x. Então, quer dizer que um lado mede x e o outro lado mede 6. Então, como diz o enunciado, né? A área do quadrado menor equivale a 36 unidades de medida e a área do retângulo é 6x, como está aqui. Então, se é 6x, quer dizer que um lado mede 6 e o outro lado mede x. Como esse lado aqui é o que mede 6, então esse outro ladinho aqui é quem mede x. Então, veja, se é 6x, então, se daqui para cá mede x, daqui para cá também mede x. Perceba, daqui para cá também mede x e daqui para cá também mede x. Calculando a área, perceba, essa área verdinha é igual a essa daqui, ó. Porque aqui você vai fazer 6 vezes x também, vai ficar 6x. E essa outra área, pegue x e x vezes x, x ao quadrado. Ele quer saber a área do quadrado ABCD, a área total. Então, essa área total, a área total do quadrado ABCD some as áreas, x ao quadrado, mais, ó, 6x mais 6x, 12x, e essa outra área aqui, 36. Ou você faria assim, ou veria que daqui para cá tem como medida x mais 6, daqui para cá tem como medida x mais 6,
perceberia que a área teria que fazer x mais 6 vezes x mais 6, ou seja, x mais 6 ao quadrado, que dá justamente o que nós já calculamos, x ao quadrado mais 12x mais 36. Desenvolvendo agora o quadrado da diferença de dois termos, no caso x menos y ao quadrado. Se você for desenvolver algebricamente, mesma forma, fica x menos y vezes x menos y, distribui o x, distribui o y, depois junta os termos semelhantes. Perceba que ficamos com uma expressão semelhante à do produto notável anterior. Ficamos com o quadrado do primeiro, também tem duas vezes o primeiro vezes o segundo, também tem o segundo ao quadrado. A única diferença agora é que tem um menos aqui. Então, se eu fosse aplicar essa fórmula, por exemplo, para calcular quanto é que dá a raiz de 18 menos a raiz de 2 ao quadrado. Usando essa fórmula, nós faríamos novamente o quadrado do primeiro, só que agora faríamos menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Sempre tem o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o segundo ao quadrado. Só que quando tem o menos aqui, aparece o menos aqui, acompanhando o segundo termo desse trinômio. Então, vamos aqui, o primeiro termo é 18, aliás, raiz de 18, coloca a raiz de 18 aqui, raiz de 18 aqui, e o segundo termo é raiz de 2. Realizando as operações, ó, raiz de 18 ao quadrado, a raiz e o quadrado vai embora, fica 18, menos duas vezes, raiz de 18 e raiz de 2 dá para juntar, 18 vezes 2 dá 36, mas aqui também vai embora a raiz com o quadrado, aí dá 2. Novamente, o 18 mais 2 dá 20, mas esse 2 aqui dá 20, aí menos duas vezes a raiz de 36 é 6, 2 vezes 6 dá 12, 20 menos 12 dá 8. Então, o resultado disso aqui, da raiz de 18 menos a raiz de 2 ao quadrado dá 8. Sim, então a igualdade que nós temos é essa, né? Que x menos y ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Podemos obter, né, de forma um pouco parecida, né, com isso aí de forma geométrica. De forma geométrica, nós imaginamos a seguinte situação, que nós temos um quadrado, que o total é x, a medida dele é x, certo? A área, então, seria x vezes x, que é x ao quadrado. E dessa área, nós reduzimos o segmento y, um determinado tamanho y. Por exemplo, a gente vem aqui, daqui para cá mede y, eu vou recortar isso aqui, ó. Então, e vou recortar y daqui também. Então, perceba que recortando essa área, resultamos nessa área aqui, cujo a medida do lado é igual. Se o total é x e você retirou y, então quer dizer que daqui para cá vai medir x menos y. Se também aqui o total é x e você recortou y, tirando o y, a medida do lado aqui também vai ser x menos y. Então, feito o recorte dessas áreas aqui, como está aqui exemplificado, a área restante que sobra é essa área aqui, cuja medida do lado é x menos y e x menos y. Fazendo essa área, vai ficar comprimento vezes largura, então x menos y vezes x menos y, ou simplesmente x menos y ao quadrado. Então, dessa forma, dá para fazer também, chegar nessa fórmula de maneira geométrica, né? Nós calculamos algebricamente e aqui é uma forma de você encontrar geometricamente. Como esse produto notável, ele também resulta em três monômios, né? Tem três termos, resulta em três monômios, vindos de um quadrado de um binômio,
Aí dizemos que ele também é trinômio quadrado perfeito. Utilizando o quadrado da diferença de dois termos, desenvolva algebricamente as expressões a seguir. Se é para desenvolver algebricamente, então você vai fazer o seguinte, tem a menos 3 ao quadrado. Quer dizer que vai ficar a menos 3 vezes a menos 3. Distributiva, a vezes a ao quadrado. A vezes 3, perceba, eu tenho um menos aqui, vai ficar menos 3a. Agora aqui, menos 3 vezes a, menos 3a. E menos 3 vezes menos 3, ó, menos com menos é mais. E 3 vezes 3 é 9. Vamos ficar com a ao quadrado, menos 3a, menos 6a, mais 9. Então, aqui ficamos com a ao quadrado, menos 6a, mais 9. Na B, nós temos x menos 5 ao quadrado. Vai ficar x menos 5 vezes x menos 5. Distribuo x vezes x ao quadrado. Aí x vezes menos 5, menos 5x, menos 5 vezes x, menos 5x, menos 5 vezes menos 5, menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Ficamos com x ao quadrado, 5x, menos 5x, menos 5x, menos 10x, mais 25. Então, temos x ao quadrado, menos 10x, mais 25. Você não precisa todas as vezes fazer todo o processo, todo o passo a passo da operação. Basta você fazer, pode fazer de forma direta. Ó. Nós temos que x menos y, nós temos que x menos y ao quadrado, nós temos que fazer o mesmo esquema, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o segundo ao quadrado. A única diferença é que tem o sinal de menos aqui. Então, vamos fazer de forma direta. Aqui na C, vai ficar ó, o quadrado do primeiro termo, o primeiro termo é 2x, tá aqui, ó, o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, o segundo termo, que é 1, tá aqui o 1, mais o segundo termo, que é 1 ao quadrado. 2x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4x, aqui menos, 2 vezes 2 vezes 1, 4, o x, e 1 ao quadrado dá 1. Então, vamos ficar aqui com 4x ao quadrado, menos 4x, mais 1. Aqui na D, mesmo fazendo a mesma coisa. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Sempre assim. Quem são os termos? Os termos são 3y, o primeiro termo é 3y, e o segundo termo é 2, aqui o 2 e está aqui o 2. Resolvendo, ó, 3 ao quadrado é 9, y ao quadrado é y ao quadrado, menos. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Tem um y aqui, então 12y. Mais 2 ao quadrado, que dá 4. Então, aqui ficamos com 9y ao quadrado, menos 12y, mais 4. O produto da soma pela diferença de dois termos. Então, nós estamos agora realizando o produto da soma pela diferença, ou seja, de x mais y vezes x menos y, o produto da soma pela diferença. Resolvendo algebricamente, faça a distributiva, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, menos xy, depois
y vezes x, xy, e y vezes menos y ao quadrado. Perceba que esses dois termos aqui dá zero, a soma dos dois, sobrando apenas x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, temos essa igualdade, que o produto da soma pela diferença de dois termos dá a diferença do quadrado dos dois termos. Vamos fazer alguns exemplos. Então, antes dos exemplos, perceba que tanto geometricamente como algebricamente, x mais y vezes x menos y vai dar x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, nós dizemos que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O resultado desse produto notável é formado por dois monômios. O primeiro monômio é o quadrado do primeiro termo e o segundo monômio é o quadrado do segundo termo. Por isso, dizemos que ele representa a diferença de dois quadrados. Desenvolva algebricamente as expressões a seguir utilizando o quadrado da diferença de dois termos. Se você vai realizar passo a passo, nós vamos fazer aqui. Algumas vamos fazer passo a passo, certo? Nós temos 3 mais x, multiplicando 3 menos x. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos x, menos 3, x. Aqui, x vezes 3, 3x. E x vezes x, ó, perceba, mais com menos dá menos. X vezes x dá x ao quadrado. Menos 3, 9, aí menos 3x mais 3x vai embora, e dá 0. E sobra menos x ao quadrado. Então, ficamos com 9 menos x ao quadrado. É necessário sempre você fazer as operações, os cálculos? Não. Dá para você aplicar o produto notável de forma direta. O produto notável nos diz o quê? Que se fazemos x mais y vezes x menos y, é só pegar o primeiro, elevar ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, vejamos aqui na B. O primeiro termo é o x, então vamos ficar com x ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo é o 4, vamos ficar com 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 16. Aqui, na C, nós temos que o primeiro termo é 7, então vamos ficar com 7 ao quadrado, menos o segundo termo é um b, ficamos com b ao quadrado. Aí, 7 ao quadrado é 49 e b ao quadrado é b ao quadrado. Observe as igualdades a seguir, diga quais são verdadeiras e corrija as falsas. Vamos checar se essa aqui é verdadeira. Nós temos a diferença, né, ao quadrado, ou o quadrado da diferença. Temos que fazer o quadrado do primeiro, está aqui, confere. Quadrado do primeiro, confere. Temos que fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se nós fizermos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, 2 vezes 2, 4, é para ficar 4bc. 4bc, confere, está aqui. E o sinal de menos também, confere, está aqui. E, por último, tem que ficar o segundo termo ao quadrado. 2c ao quadrado é 4c ao quadrado. Isso, confere. Essa daqui é verdadeira. Tá certinha. Essa outra, nós temos aqui a diferença multiplicada pela soma. Então, é para fazer desse jeito aqui. É para ficar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vamos conferir se está o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado. O primeiro ao quadrado deveria ficar 3y ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado é o a, então vai ficar a ao quadrado. Então, 3y ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, y ao quadrado é y ao quadrado,
e aqui A ao quadrado. Então, esse aqui é para ficar essa expressão. E não está. Então, essa aqui é falsa. E aqui está a correção, né? É para ficar 9y ao quadrado menos A ao quadrado. E por último, esse aqui é para ficar, então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E já está errado de cara, porque, ó, se é pra... Então, o primeiro 2 ao quadrado é 4, c ao quadrado é c ao quadrado, então deveria estar 4c ao quadrado. Aí 2 vezes 2, 4, aí ca vai ficar ac, ou então você deixa ca, e a ao quadrado. Pronto, é para estar dessa forma. Só que ó, o segundo monômio está certo, o terceiro monômio também, só que o primeiro não está. Então, essa aqui é falsa, e a forma correta é essa daqui. Pronto, pessoal, por hoje é só. Para que o vídeo não fique muito extenso, os outros produtos notáveis serão estudados no próximo vídeo, certo? Então, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.